Inteligências múltiplas, ela é uma teoria de Howard Gardner, né? Ele publicou essa teoria há muito tempo, na década de 80, e ele trabalhava isso muito para a questão infantil, mas a gente consegue extrapolar isso para todas as pessoas. A questão é que ele traz na teoria dele que nós temos basicamente 7 inteligências, que foi a primeira teoria que ele trouxe. E todos nós temos esses 7 tipos de inteligências, faz parte das nossas características. E acaba que a gente começa a desenvolver essas inteligências a depender da nossa relação com o mundo. Então, por exemplo, como a gente vê o mundo, né, as nossas relações com o mundo fazem com que a gente desenvolva algumas inteligências mais do que as outras. Mas nós temos 7 inteligências. Essas inteligências são a linguística, aquela afinidade que nós temos com leitura e escrita direta. Então, é a linguística. Lógico-matemática é a questão do cálculo, é a questão da visão das notações científicas. Então, a pessoa olha, ela consegue ver números onde outras pessoas veem letras. É basicamente isso a lógica-matemática. Nós temos também a espacial visual. Eu falo que a espacial visual é aquela pessoa que pinta, né? Então, por exemplo, tem aqueles grandes artistas, eles falavam que eles, na verdade, pintavam o que eles viam dentro da mente dele. Então, eles eram completamente visuais. Né? Então, a gente tem isso também, e muita relação com forma. Eles têm essa relação com forma, então a pessoa consegue ver essa relação com forma. Eu brinco com os alunos quando eu vou explicar para eles que é assim, sabe aquele mestre de obra que olha o chão e fala, vai gastar 5 caixas de piso aqui, mais 10 ali? Você fala assim, opa, como que essa pessoa sabe isso? Mas é esse tipo de habilidade que a pessoa tem, né? Que vem se desenvolvendo ao longo da vida dela. Outro que nós temos é a musical. Né, que é aquela coisa, a capacidade de identificar tons, identificar ritmos, músicas, que também está muito relacionado com as outras inteligências na questão da fala. Nós temos também as duas outras inteligências que nós temos, que é a espacial, falei da espacial visual, musical, linguística, lógico-matemática. Nós temos também a intrapessoal e a interpessoal, que são as inteligências relacionadas com as relações com o mundo. Como a pessoa se relaciona com as outras pessoas, seria a interpessoal, e como a pessoa se relaciona com si mesma, que seria então a intrapessoal. E nós temos também a nossa última inteligência. A sinestésia corporal é o quê? A capacidade que a pessoa tem de se compreender em movimento. Então, ela consegue se colocar em movimento, ela consegue ver os movimentos das coisas, como as coisas estão posicionadas em movimento. Sinestesia é uma coisa que a gente tem muito, a sinestésia corporal. Atletas têm muito isso, né? Que é essa compreensão do corpo, das imagens. Então, essa pessoa, ela tem uma capacidade de entender a tridimensionalidade das coisas, inclusive relacionadas com o corpo dela. E todas essas 7 inteligências, elas se relacionam numa pessoa com maior ou menor predominância de uma delas, até 2 ou 3 delas. Tem pessoas que estão equilibradas, mas a grande maioria a gente tem a predominância de 2 a 3 delas. Essa questão da inteligência múltipla, ela é muito importante para a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está na infância, é a época que mais ou menos você se identifica sugando o meio externo. Então, você se relaciona com o meio externo e adquire muitas coisas. E, normalmente, nesses momentos, a gente tem várias influências, né? Várias coisas vão acabando desenvolvendo algumas inteligências mais do que outras. Quando a gente está na fase adulta, a gente começa, na verdade, a interagir, né, nossa interação com o meio. Então, a gente acaba doando muito do meio, a gente acaba fazendo troca com o meio. Diferente da criança que recebe muito. Né? E se a gente for observando assim, a questão das nuances. Quando isso acontece, quando a pessoa chega na idade adulta e ela não entende essas nuances de diferença de inteligência que ela pode ter, ela começa a se comparar com as outras pessoas. Então ela começa a achar que por que fulano faz uma coisa tão melhor que eu? Na verdade é porque o fulano tem uma inteligência diferente da sua. Então assim, a pessoa começa a se julgar, né? Ela começa a achar que ela é incompetente, que ela é incapaz, isso traz ansiedade, traz depressão. Principalmente, isso aparece principalmente na idade adulta, porque a gente começa a interagir de uma forma diferente com o meio, né? De uma forma diferente com as pessoas.